O que são crenças e como elas podem trazer saúde ou trazer doenças? É isso que eu vou estar falando nesse dia de hoje. Então estamos aí iniciando mais um dia aí que Deus preparou para nós. Então hoje eu vou estar falando com vocês aí o que são crenças e por que as crenças elas podem trazer saúde ou as crenças podem também levar a doenças. Quem estiver me ouvindo aí, me dá um ok, que eu vou continuar aqui nessa aula breve com vocês e vou explicar por que muitas pessoas continuam doentes por muito e muito tempo e outras pessoas conseguem se curar e ter saúde. Já vi um ok aqui? Perfeito. Então, o que acontece? O que são as crenças? As crenças é tudo aquilo que você aprende e você coloca isso como verdade e você vive a sua vida dessa forma. E por que as crenças são tão difíceis de serem mudadas, de modificar uma crença? Porque para você modificar uma crença, é preciso você mudar aquilo que você faz diariamente. E o que acontece? O seu corpo não quer mudar. A sua mente não quer mudar. Então é muito difícil mudar uma crença. Então por isso que as pessoas que elas ficam doentes, por que elas não conseguem ter a saúde? Porque elas continuam com as crenças que aprenderam desde a infância. As pessoas continuam vivendo suas vidas só do passado. O futuro das pessoas é o passado que ela viveu e ela não quer mudar essa crença. Então as crenças são enraizadas aqui na sua mente. Por exemplo, o que você vive, 5% é o que você vive, é o seu consciente. 95% do que você vive é o seu subconsciente. Então o seu corpo, ele já faz e pratica todos os dias os hábitos das suas crenças que você aprendeu e que você repete isso todos os dias. Por exemplo, no dia de hoje, você fez o mesmo que você fez no dia de ontem. Você dormiu na mesma cama, você acordou no mesmo horário, você foi para o mesmo trabalho, você fez as mesmas coisas. Então, o seu corpo já faz as mesmas coisas que você fez no passado. E como que eu faço para mudar essas crenças? Você precisa fazer coisas diferentes. E o que acontece? Por que é tão difícil acordar cedo? Porque você já acorda tarde muito tempo. Por que é difícil dormir cedo? Porque você já dorme tarde por muito tempo. Então, uma crença que você tem, que isso é normal, que é natural, e você continua. Igual as pessoas, eu estou com uma dor de cabeça, o que você faz? Você vai lá e busca um medicamento para parar a dor de cabeça. Eu estou com uma dor no estômago, estou com uma azia, o que você faz? Você vai lá e toma o remédio da azia, porque isso é uma crença que já está na sua mente, então você não pensa, 5% do que você vive é o que está no seu o que está no seu consciente e 95% do que você vive é o que está no seu subconsciente. Então você faz coisas rápidas. Então você não precisa pensar muito, já está no seu subconsciente. Doeu a cabeça, vou tomar um remédio para dor de cabeça. Doeu o estômago, vou tomar um remédio para o estômago. Opa, fiquei doente, vou para o médico pegar os remédios, fazer uma consulta e pegar remédios. Então isso são suas crenças, porque isso é 95% do seu subconsciente. Então, para você mudar essas crenças, você precisa mudar hábitos. E para se mudar um hábito é difícil. Por isso que as pessoas continuam sempre, elas nascem crianças, recebem as informações, ficam até adultas
morrem, mas continuam com as mesmas crenças. Igual muita gente tem crença, o sol causa câncer. Então as pessoas enchem o rosto de creme para sair. Então elas já fazem isso. Então as pessoas não sabem, por exemplo, dormir. Eu tenho insônia. As pessoas não sabem que tem insônia porque existe um relógio biológico que as luzes têm que ser apagadas à noite para o corpo produzir melatonina para você dormir. Só que as pessoas, elas cresceram com crenças que jantar à noite é normal, que assistir televisão à noite é normal, que sair para comer fora é normal, que ir para festa e reunião é normal, que trabalhar é normal. Então todas as pessoas, a maioria, cresceu com a crença que é normal à noite comer, à noite jantar, à noite trabalhar, à noite assistir televisão, à noite estudar, à noite ir para a faculdade, para o trabalho, ir para a reunião, ir para a igreja, ir para a festa. Então as pessoas cresceram com uma crença que já está registrado 95% no seu subconsciente, então é normal. Reinaldo, então é difícil mudar uma crença? É muito difícil. Por exemplo, eu já tenho novos registros no meu subconsciente. E o seu subconsciente é igual uma geladeira. Vou dar um exemplo para você entender. Você quer mudar a sua alimentação, mas a sua geladeira está cheia. Sua geladeira tem pizza, sua geladeira tem produtos industrializados, enlatados. Sua geladeira está cheia e você quer mudar a sua alimentação. Então, para você mudar a alimentação, você tem que tirar os produtos industrializados da geladeira para colocar frutas, verduras, colocar alimentos saudáveis agora. Então assim também é a sua mente. Então o seu subconsciente só tem os registros que você aprendeu na infância e você está repetindo até os dias de hoje. Então para você mudar esses registros, você tem que tirar esses registros e incluir novos registros. É a mesma coisa da sua geladeira. Não tem como você colocar alimentos saudáveis na sua geladeira se a sua geladeira está cheia. Então, se você tem o hábito de acordar tarde, o que você tem que fazer? Começar a retirar isso e colocar um hábito novo. E a partir de hoje, vou acordar cedo. Para você começar a dormir cedo, você tem que tirar essa crença limitante que você aprendeu desde a infância, que você pode dormir tarde, fazer tudo à noite, ligar luzes e colocar um novo registro. Então esse novo registro ele se torna vai ficar no seu subconsciente, que é 95% do que você é, do que você faz, e isso se torna um hábito. Hoje, para mim, eu não preciso pensar, tá chegando 7 horas, preciso desligar as luzes. Não, o sol já vai se pondo, eu já ligo as luzes amarelas, quer dizer, apenas uma luz da casa amarela, eu já ligo a luz amarela, não desligo as outras luzes, já desligo o telefone, já desligo o computador. Então isso é o quê? Isso é a minha crença atual. É a minha crença que eu substituí pelaquela crença que eu fazia antes, que eu trabalhava à noite, eu dormia tarde, eu ia para festa, eu ia para reunião, eu saía, eu ficava mexendo no computador à noite. Então as crenças que eu tinha, eu retirei ela e coloquei novas crenças. Então o meu corpo já faz isso naturalmente. O hábito, por exemplo, eu acordo todos os dias às 4 horas da manhã. Então isso já é um hábito, mas eu precisei retirar do meu subconsciente aquele hábito que eu tinha de acordar 8, 9, 10 horas da manhã e coloquei esse novo hábito, que é o hábito da saúde. Então a maioria das pessoas estão doentes porque estão com hábitos e crenças da doença. Então os hábitos e crenças da doença, as pessoas estão carregando essas crenças desde pequeno, 99% das pessoas. De tudo que você aprendeu na infância, você cresceu, repetiu, duplicou e continua doente. Então, para você ter saúde, você tem que agora colocar novas crenças. Crenças da saúde. Regular ciclo circadiano,
glândula pineal, preciso olhar para o sol, preciso fazer atividade física cedo, preciso comer os melhores alimentos, preciso gerenciar o meu estresse, preciso dormir cedo. Então tudo isso são novas crenças que vai se tornar novos hábitos que deve ser colocado no seu subconsciente, mas você só consegue fazer isso com mudanças e quando você retira aquelas crenças que você aprendeu. E outra coisa, por que é tão difícil mudar uma crença? Porque para mudar uma crença você vai receber crítica, as pessoas não irão aceitar suas mudanças, porque a maioria estão com crenças limitantes e crenças da doença, as crenças erradas que aprenderam, ok? Então aqui só para a gente finalizar essa aula de hoje, por exemplo, para você entender um pouco, até por questão aí também até do placebo. Veja bem, o placebo, para se fazer qualquer tipo de medicamento e para ele ser autorizado para venda, é preciso fazer um teste duplo cego, placebo. Pega-se 50% de pessoas que vai tomar o medicamento e pega 50% de pessoas que vai achar que vai tomar o medicamento, mas vai tomar apenas uma cápsula com açúcar. Então 50% toma o remédio, 50% toma uma pílula de açúcar. Só que essa pessoa aqui que tomou o açúcar, ela acredita tanto que está tomando o remédio, que essa pessoa aqui ela fica curada. Veja bem que interessante. Então é uma crença que ela está acreditando que vai ficar curada e o seu corpo ele gera neurotransmissores, ele gera ali sinapses que vão fazer o quê? Vai fazer você ficar curado por acreditar nisso. Então a crença é isso. A crença é algo que você acredita e mesmo que esteja errado, você não quer mudar. Não, eu acredito que comer pão, bolo, leite, eu acredito que leite não faz mal e a pessoa continua com aquilo ali. Então, uma crença que ela não muda. Por exemplo, a fome, por exemplo, no teste que Pavlov fez com estudos de cães, o que acontecia? Ele dava o alimento para o cão e batia o sino. Dava o alimento para o cão e batia o sino. Então, o que o cão percebeu? Que toda vez que bate o sino, ele recebe a comida. E quando ele recebe a comida, ele já salivava para a digestão começar a ser feita. Só que chegou um momento que Pavlov fazia o quê? Batia o sino, mas não dava comida. Então o cão ele acreditava que toda vez que batia o sino, vinha comida, ele fazia a digestão. E o que acontece? E chegou um momento que batia só o sino, mas não dava comida, mas mesmo assim o cão salivava. Imagina, isso o cachorro. Esse mesmo exemplo que eu estou dando é o exemplo, por exemplo, dos sinos que acontecem nas escolas. Você já estudou aí na hora do recreio. Bati o sino, opa, está na hora de comer. Então bate o sino, as pessoas já sabem que é hora de comer. Então isso é uma crença. Meio-dia é hora do almoço, então essa é uma crença. 8 horas da manhã, hora do café da manhã, tem que ter uma mesa farta, é uma crença. 8 horas da noite, é hora de jantar, é uma crença. Então é tudo que você foi programado. Então isso é uma crença da doença. Então isso são programações que foram registradas e você vive 95% do que você vive é no seu subconsciente e 5% é o seu consciente. Então você acha que você está vivendo o consciente. Estou escolhendo os melhores alimentos. Depende. Se no seu subconsciente o registro está aqui, você vai escolher os melhores alimentos. Mas agora, mesmo que você queira mudar a sua alimentação, mas você não colocou esses novos registros, o que vai acontecer? Quando alguém te oferecer alguma coisa, você vai comer. Alguém te oferecer um pão de queijo, você vai comer. Alguém te oferecer uma sobremesa, você vai comer. Quando tiver o Natal e o Ano Novo, a ceia, você vai comer um pouquinho para agradar as pessoas. Por que isso, Reinaldo?
Porque é o que está no registro do seu subconsciente. Você não mudou ainda. Todas aquelas pessoas que comeram uma sobremesa no Natal para agradar as pessoas, todas aquelas pessoas que comeram um pouquinho no Ano Novo para agradar as pessoas, o que acontece? Você ainda está com as mesmas crenças de quando você era criança. Você não mudou. Não, Reinaldo, estou comendo certinho. Você pode comer certinho, mas a partir do momento que você consegue tirar essas crenças e colocar novas crenças da saúde, as pessoas podem até te oferecer alguma coisa, mas no seu registro do seu subconsciente, você já vai ver que isso é doença. Você fala, não, obrigado. Não, obrigado. Acordar cedo para mim já está no registro do subconsciente. Correr cedo já está no registro. Fazer atividade todos os dias já está no registro. Dormir cedo já está no registro. Comer os melhores alimentos já está no registro. Tudo está registrado no meu subconsciente, que é 95%. Tanto que tem algumas pessoas que me conhecem há mais tempo, falam, Reinaldo, você lembra daquilo? Eu falo, não lembro. Reinaldo, e aquilo aqui? Não lembro. Eu só lembro do que eu fiz praticamente essa semana e estou lembrando do dia de hoje. Por quê? Porque o meu subconsciente, eu já retirei os registros que eu aprendi igual as pessoas. Então, tudo que eu faço para mim é normal. Então, o que são as crenças? Para a gente finalizar, crenças é aquilo que você aprendeu e você faz todos os dias, e tudo que você vive é 95% que está na sua mente e no subconsciente. E apenas 5% é aquilo que você pensa o que vai fazer. Então, tudo que você vive é 95% do seu subconsciente, que você não pensa, você já faz porque está lá o registro. Então, se você aceita o pão de queijo, o café, o bolo, o pão, mesmo que de vez em quando, é porque isso ainda está registrado no seu subconsciente. É o registro das crenças da doença. Então, a maioria das pessoas, 99% das pessoas, só estão doentes porque estão com as crenças da doença. Reinaldo, é possível vir para esse 1% e ter as crenças da saúde? Sim. É difícil, mas é possível. Fica com Deus, um abraço, até mais.